Bom dia, hoje nós estamos apresentando o Pod Students e estamos com a convidada, agente de saúde Micaela. Bom dia. Só poderia nos contar mais sobre a sua trajetória e por que a senhora escolheu a sua profissão? Eu estou atuando como agente de saúde já fazem 6 anos na Prefeitura de Campo Porã e surgiu a oportunidade quando foram formar uma nova equipe para atender o bairro Canossa Ade, que estava surgindo na época, 6 anos atrás. Uma demanda muito grande de pessoas, eram em média, são 1.050 casas, então cada casa com 3, 4 pessoas. Então era uma demanda muito grande, uma região que estava sem cobertura de posto de saúde, agente de saúde. Então aí se criaram essa equipe e aí, através de contatos, assim, a gente conseguiu essa vaga para estar atuando na área. Então são 6 anos ali. E aos poucos a gente vai aprendendo, né, na prática, na convivência. E acabei me apaixonando pela profissão e já estou há 6 anos trabalhando com isso. E como que é essa divisão para visitar as casas, para ver se tem algum tipo de arbovirose ou uma possível arbovirose no local? E quanto tempo leva? Assim, o posto de saúde, a gente chama de área, toda a região que o posto de saúde cobre. Então, agora, no momento, o posto de saúde cobre em média 4.500 pessoas. Todos os bairros em volta do posto de saúde, né? Cada agente de saúde pode pegar até 750 pessoas para fazer o acompanhamento mensal. Então, a gente delimita essa quantidade de pessoas e às vezes pode cobrir até 3, 4 bairros, né? Dependendo do tamanho do bairro. E aí a gente precisa fazer essas visitas mensais para essa família, então cada família precisa receber uma visita por mês. Mensalmente. Mensalmente, exatamente. Então a gente tem que fazer toda a nossa microárea, que é da agente de saúde, pelo menos uma vez ao mês a gente tem que ir lá. Às vezes acontece de mais de uma vez, mas uma é obrigatório a gente passar no mês. Então nessas visitas a gente tem um programa já dentro do estado que se chama PENEI, e a gente precisa fazer esse cuidado com o terreno também. Porque na saúde a gente tem os agentes de saúde e temos os agentes de endemias. Os endemias são os responsáveis pelo controle dos terrenos. Mas aí, para apoio, exatamente porque a gente tem muito índice da arbovirose durante o período das chuvas, né, verão. Então a gente também faz esse suporte nas nossas visitas, que é olhar, verificar o quintal, possíveis focos do Aedes aegypti também. Aqui em Ponta Porã, você nota bastante falta de saneamento básico? Qual a diferença, assim, entre os bairros daqui de Ponta Porã? A nível da cidade, fica difícil de dizer, né? Porque a cidade acaba sendo muito grande, né? Mas dentro da nossa área de atuação lá do posto de saúde, onde eu trabalho, a gente observa assim que mesmo ali, cada bairro tem a sua particularidade. Então a gente tem um bairro ali que tem asfalto, que tem o saneamento básico, que é rede de esgoto, que tem água potável, tem drenagem de água. E a gente tem também dos bairros que não tem asfalto, que as casas são de lona, de madeira, e muitas vezes as casas não tem nem água encanada. Então, tudo feito no poço, a fossa séptica, naquela casinha, não tem nem banheiro, muitas vezes aquela casinha de lona, com madeira. Então, assim, o nosso bairro, a gente vai dos extremos, né? Desde um bairro totalmente pronto e equipado a um bairro que não tem nada. E as precauções da chikungunya, da zika e da dengue são as mesmas ou são diferentes, assim, que vocês repassam para a população? Não, a orientação é sempre a mesma, porque o mosquito que transmite essas doenças é um só, que é o Aedes aegypti, né? Ele transmite essas 3 doenças. Então a orientação sempre é a mesma, é o cuidado com o quintal, olhar os possíveis focos, né, onde pode entrar água, desde um plástico mal dobrado a um pote d'água do cachorro, um potinho da planta, uma garrafa PET soltando no quintal. A gente já encontrou até em tampinha de garrafa PET, foco de dengue. Então, a gente orienta as famílias a sempre estarem cuidando do seu quintal e os terrenos baldios em volta também, né? Porque às vezes o seu quintal tá limpo, mas ali o terreno baldio do lado, ou o vizinho não cuida, então aquele mosquito voa até ali. Ele não vai muito longe, mas pode avançar uma casa, 2 casas,
acaba transmitindo a doença mesmo assim. Então, a orientação para as casas, durante as visitas que a gente faz mensalmente, é sempre ter esse cuidado com o quintal, com esses focos de dentro. Sempre estar limpando, sempre estar olhando, trocando. Se é um lugar que tem que ficar água muito tempo, então tá trocando aquela água semanalmente, para não deixar que o mosquito, né, bote os ovos ali e ecloda. E essa falta de saneamento básico está ligada à proliferação dessas arboviroses? Com certeza, com certeza. Porque assim, não 100%, né, mas também leva um aumento de casos. Porque se a gente tem um bairro que não tem água potável, né, a distribuição de água potável, o saneamento básico, eles são obrigados a cavar poço para ter sua água, porque precisa de água. Então, essas famílias acabam cavando poço, que é um costume muito comum aqui na fronteira. Então, eles cavam um poço para ter água, aquele poço não é tratado regularmente, então, rapidinho a gente tem focos de dengue ali. Então, já aconteceu de ir em casas, assim, você vai dar uma verificada no poço, tá cheio de larva, mas se tivesse distribuição de água potável, aí seria menos um foco, né? Sim. E o mosquito, né, de egípcio, ele põe os ovos. Ele coloca na água ou na beirada do recipiente que está com água? É pela beirada do recipiente. Ele fica preso ali e depois, assim que eles nascem, eles vão para a água, né? É por isso que não é só trocar a água dos potes. Você precisa lavar, tem que passar água sanitária, tem que lavar, esfregar todos os recipientes que ficam com água muito tempo. Né? Vocês, agentes de saúde, como vocês fazem para acabar com essa, quando vocês acham? Vocês limpam normal ou vocês usam coisas específicas? Depende do tamanho do foco. Se for um pote que não se usa para só largar no quintal, uma garrafinha, uma garrafa PET, uma latinha, a gente orienta que a família, na verdade, faça essa limpeza. Então a gente pede para jogar no lixo, esvaziar e jogar no lixo. Agora, se é uma piscina, né, se é uma caixa d'água, tem que esvaziar, lavar, encher de novo. Só que sempre fica na responsabilidade da família fazer. Porque auxiliam. A gente faz a orientação, ensina como fazer. Mas se é reincidente, a gente acaba tendo que acionar a vigilância sanitária para aplicar uma multa, né? Fazer uma medida mais extrema para que não volte a acontecer. Sim, e essa multa, ela é muito cara ou ela é mais uma notificação, vamos supor assim? Um aviso. Olha, não sei te dizer em valores agora como é que tá. Não tô por dentro desse assunto. Mas eu imagino que deve ser um valor assim para que a pessoa não volte a Simbolizar. É isso. Quais são os pontos básicos de um saneamento, assim, para que a gente possa viver em condições habitáveis, assim? Dentro da lei do SUS e do saneamento básico, a gente tem 4 que são os principais, que é a distribuição de água potável, né, a rede de água potável, a rede de esgoto, que é a coleta da água que você já utilizou, né? A gente tem também a drenagem de água, as águas da chuva são drenagem, né, para as ruas. E aí a gente tem também a coleta de resíduos sólidos, que aí entra os potinhos, garrafa, latinha, sacola, tudo que acaba o pessoal descartando na rua, entra nas redes da drenagem de água, entope e aí forma poças de água ali também. Às vezes a gente nem vê, né? Mas está por baixo nos encanamentos por conta dessa sujeira que o pessoal joga na rua e vai formando novos focos. E a relação do saneamento básico com o posto de saúde, vamos supor assim, para as pessoas que têm essas arboviroses, elas vêm antes de fazerem a limpeza, elas vêm pedir informação ou elas já chegam lá com essa doença? Olha, por informação, a gente não tem muita procura no posto, assim, da parte das pessoas, né? A gente faz mais esse trabalho de ir mesmo nas casas, Procurar a população para auxiliar. levando a informação. Aí, durante a visita, a gente acaba encontrando uma família, um paciente com febre, né, tá com uma dor, tratando em casa mesmo, como uma virose, às vezes não sabe o que é. Então a gente vai lá, olha o paciente, conversa, vê os sintomas e encaminha para o posto de saúde. E como que a gente poderia controlar essas arboviroses como a ETG? O controle é na base da conscientização. A gente precisa que as pessoas... da população. Né? A gente, como profissional, leva a informação. Às vezes se encontra um terreno baldio, né? A gente
gente faz a notificação, a vigilância vem e faz a limpeza, mas o trabalho mesmo é nas casas, é com as pessoas entendendo que é preciso manter os seus quintais limpos para a gente eliminar essas faltas de doença. E agora a gente está entrando no verão, vem muita chuva, calor em seguida, então muito rápido esses mosquitos acabam se proliferando. E aí a gente entra numa epidemia de dengue todo verão. Sim. E no posto de saúde no bairro onde a senhora trabalha, ela tem mais a proliferação da chikungunya, da zika, da dengue? A dengue é o que a gente mais costuma ver nos últimos anos, que a gente mais tem visto aqui na cidade, né, no posto de saúde. Mas esse último ano a gente teve um índice muito alto de chikungunya, como eu não tinha visto ainda, né? São 6 anos atuando e esse último ano para cá, do último verão para cá, a quantidade de casos de notificação de chikungunya aumentou muito. Zika nem tanto, a gente tem um número baixo até de zika, mas também acontece. Mas agora em comparação, em proporção de dengue e chikungunya, é bem pequena. Mas a chikungunya, esses últimos meses tem sido demais. E aí também tem diferenças dos sintomas de cada doença, né? Eles são muito parecidos, mas cada doença tem seu sintoma próprio. Sim. A dengue, ela tem suas fases, né? Vamos supor assim, aguda, subaguda. Qual é a mais perigosa que pode levar à falência, vamos supor assim? Quando ela chega na fase de dengue hemorrágica. E aí já tem o sangramento pela boca, pode vir sangramento pelo ouvido, pelo nariz, alguns falam até pela pele, né? Então, quando chega nessa fase de dengue hemorrágica, precisa fazer transfusão de sangue, e aí ela leva a óbito, é muito difícil de tratar. Aqui na cidade, se chegar a essa fase, vai ser encaminhado para outra cidade ou nós temos o suficiente para tratar esse tipo de coisa aqui? Tem aqui no Hospital Regional, né? No posto de saúde a gente trabalha com a prevenção da doença e orientação, mas quando chega nesse estado, que precisa de uma transfusão de sangue, precisa de uma internação, o Hospital Regional tem um preparo para receber esses pacientes. Tem leito de UTI, tem CTI, tem tudo preparado lá para isso. Mas é claro, se chega num nível de epidemia, em que são muitos casos, o Hospital Regional não consegue, né, dar conta de toda a demanda. Aí acaba tendo que fazer transferência, né, para essas outras cidades de volta. Essas arboviroses, elas são diferentes, né? Cada uma deixa uma sequela diferente ou é igual? São diferentes. Os sintomas entre elas são bem parecidos, né? Que é a febre, que é comum em todos, mas as sequelas são diferentes. Na dengue, a gente não tem uma sequela a longo prazo. Ela é ali dos seus 2 a 7 dias, né, de sintomas, mas agora a chikungunya, ela deixa sequela, pode levar meses, até mesmo um ano de sequela. Porque na chikungunya a gente tem, altera as articulações. Então o paciente sente muito, além da febre alta, tem muita dor nas articulações. Aqui no punho, no cotovelo, no ombro, no pescoço, sente muita dor. E esse inchaço das articulações pode levar meses para sumir. O paciente que não consegue se movimentar, não consegue mexer a mão de tanta dor. As dores continuam. As dores são muito fortes. E aí na zika, a gente não tem também a longo prazo, mas para gestantes, que é o maior problema da zika. Então, se uma gestante ela acaba desenvolvendo, ela acaba pegando essa doença, ali no seu primeiro trimestre de gestação, as sequelas ficam para a criança, né, para o bebê. Então acaba tendo a microcefalia. E aí é uma sequela que faz a vida. Sim. E a dengue, ela tem um período que ela é transmissível e tem o período do mosquito, né? Como que funciona, assim, essa fase desde que o mosquito coloca o ovo? Ele demora quanto tempo para nascer e passar essa doença? O Aedes aegypti, ele é o próprio transmissor da doença. Então, ele é um mosquito que já não são todos pernilongos, mas o Aedes aegypti, ele é o transmissor dessa doença. Ele é o transmissor principal. Exatamente, ele transmite. Ambos os gêneros do mosquito podem transmitir ou é só um deles? Só a fêmea. Só a fêmea que transmite a doença. E quais são as principais cautelas que a senhora acha que a gente esquece de manter no dia a dia e só lembra quando estamos em uma fase mais avançada? Olha, calha, porque não fica na vista, não fica na nossa visão, né? Fica no alto. Então, às vezes, entra sujeira, folha, às vezes um bicho morto. Então, acaba tampando a saída da água.
gente não vê, não lembra. Caixa d'água, se fica aberta, às vezes pode bater um vento, levantar. Sim, se você tem terrenos, você não faz a manutenção do seu terreno. Às vezes você tem um terreno aqui, mora aqui, mas tem um terreno em outro bairro. Não vai lá verificar e acaba sendo um foco para todo o bairro. Sim. E nas casas que a senhora visita, o pessoal ele costuma atender e pegar a informação e colocar em prática, ou ele só escuta e não faz nada quando a senhora passa no próximo mês? É muito difícil essa conscientização. Por mais que a gente vá todo mês conversar com eles, olha o quintal e fala, a maioria das vezes você volta e tá lá de novo. Eles não nem mexem. Se você não fica, se fica em cima no momento, recolhe, joga fora e tudo mais. E quando você volta, tá na mesma situação. Ou se você faz a orientação e sai, quando você volta, continua no mesmo lugar. Sim. Então, é a falta da população pegar essa conscientização para meio que sanar essas arboviroses. Parece assim que o povo não entende a gravidade da doença até que ela seja uma realidade sua. Então, quando não está na sua família, quando não é um conhecido seu que sofre com aquilo, parece que a população não entende a importância de limpar. E que é muito fácil, na verdade, é muito simples. É só recolher as coisas que possam ser um possível foco no seu hospital. Mas ainda assim é muito difícil as pessoas entenderem isso. Sim. E como que faz o descarte desses utensílios? Vamos supor, um pote. Quando tá com um ovo, a gente tem que limpar e jogar fora? Ou a gente descarta no lixo comum, convencional? É no lixo comum, porque a gente tem a coleta, né? Então, ela coleta, se não me engano, passa 2 vezes na semana em cada bairro. Então, se você faz o descarte das sacolas, amarra bonitinho, né? Tira toda a água, já é o suficiente. E tem produtos de limpeza certo para isso? Olha, o que a gente mais indica que não falha é a água sanitária. É o melhor produto para sanar. Assim. Exatamente. A água sanitária, ele é para tudo, né? Qualquer coisa você pode despertar a água sanitária, ela é indicada para tudo. Mas nas situações de poste que você vai usar outras vezes, lugares que você precisa, né, estar colocando água o tempo todo, água sanitária, sabão, esfrega, enxágua, é o suficiente. Um lugar que eles costumam, assim, colocar esses ovos são em vasilhas de água de cachorros, né? Que sempre tem águas. Aí esses potes a gente não deve só jogar e colocar, a gente tem que sempre limpar todo dia, né? Todo dia não, mas pelo menos uma vez na semana, se for muito difícil, ou 2, né? Tem que esfregar, tem que lavar. Sempre com água sanitária também. Com água sanitária, isso. Quando você tem de água sanitária, e esfrega, dilui na água e esfrega ali. Sim. E essa questão da arbovirose, ela está completamente ligada ao saneamento básico? Ou seria mais alguma coisa de precaução da população? Não, ele é mais uma forma de juntar focos. Não é somente por conta do saneamento básico. Mas se não tem o saneamento básico, acaba acarretando outros focos. Né? Como profissional, aqui, a senhora acha que no nosso meio ambiente, que é um clima tropical, é mais fácil ter essas arboviroses? Sim. É tudo que eles gostam, né? O mosquito, ele precisa disso, da chuva e do calor. Quando é que a gente vê o índice da doença, né? O foco dela é sempre na época do verão, agora no final do ano, que é quando começa chuva e sol. Todos os dias, às vezes 3 vezes no dia acontece isso, chove, em seguida sai sol. Isso aí é um ambiente perfeito para proliferação disso. Sim. E nos vasos de plantas, eles costumam colocar ovos ali ou não? Então, antigamente a gente tinha essa fala de que eles só botavam em água limpa. Só água limpa. De um tempo pra cá a gente tem observado que não é mais só água limpa, eles também usam água suja. Então, da planta, né, a gente joga a água, escorre um pouquinho de terra junto naquele potinho que fica embaixo, e também é um foco. Então, é um possível foco também. Aquele potinho, então a gente tem que sempre estar higienizando ele também. A orientação, na verdade, é por terra. Você coloca a terra naquele potinho, você joga a água, a terra de baixo absorve a água. Então não vira um foco. Você coloca a terra já é o suficiente. Essas arboviroses, ela é mais comum em certo ponto de Ponta Porã ou seria igual em todas as áreas? É igual em todas as áreas. Se é um bairro que
uma família que não tem o costume de fazer a limpeza do seu quintal, é um local de foco. Então, isso pode acontecer em qualquer bairro, em qualquer classe social. Não é uma coisa específica de uma região mais pobre. Acaba tendo mais incidência nessas regiões, mas ela pode acontecer em qualquer lugar. E quais seriam os benefícios do saneamento básico, assim, para a população, que vocês repassam quando fazem visitas? Isso é em conjunto. Olha, o saneamento básico, como a gente fala, é o básico de qualquer sociedade, do desenvolvimento daquela sociedade, daquela região. Então, com a distribuição de água potável, a gente tem menos incidência de doenças, que são a diarreia, são viroses, vírus, que podem acabar transmitindo para uma água não potável. Então, a água potável serve para isso, para alimentação, para consumo, para que aquela população esteja consumindo uma água adequada, evitar doenças. Então, a coleta de esgoto, a gente tem muitas doenças mesmo, que vêm da contaminação da água através de fossa séptica, ou do descarte, às vezes descartam na rua, então a água que sai da torneira, que sai do banheiro, estavam descartando na rua, então isso também desenvolve doenças. A gente acaba que crianças desenvolvem mais doenças por uma coleta ali, contamina o solo, contamina qualquer plantio que tem naquela região, então por isso é importante a rede de esgoto. E aí a gente também tem a drenagem das águas da chuva, né? Então também é importante que faça a drenagem, principalmente em região que tem asfalto, né? Essas drenagens, elas são feitas por aqueles bueiros, né, que ficam na rua, né? E aí a água de lá, ela vai pro mesmo esgoto que a água da nossa casa vai, ou ela é descartada em um local diferente? Não, são lugares diferentes. A água da chuva, eles fazem drenagem e jogam no rio mais próximo, né? Que é só direcionar a água que está caindo ali no asfalto. Agora, a rede de esgoto, eles vai para um tratamento. Ele vai para a central de tratamento, e ali eles fazem toda a limpeza daquela água de novo, e aí aquela água volta para o rio, ou dependendo se for uma cidade muito grande, ela retorna para as casas de novo. Essa falta de saneamento básico, em sua opinião como profissional, a senhora acha que é causado pelo quê? Pelo governo, pela falta de conscientização deles? Com certeza, porque quem define a verba, que define para onde vai os esgotos é o governo. Então, é a prefeitura, é o município que tem essa responsabilidade de distribuir dinheiro, financiar essas obras. Então, é total responsabilidade do governo fazer isso. Agora, nos últimos anos, a gente tem visto um investimento maior nessa parte de esgoto na cidade, né? Antes não tinha, era bem baixo o número de casas que tinha essa coleta, agora tem aumentado bastante. Vou voltar a uma pergunta que fez a convidada anterior, só que ela desviou um pouco do assunto. Em 2013, teve 2 milhões de casos de dengue no Brasil. Eu gostaria de perguntar qual a sua opinião como profissional e como cidadã da nossa população também em questão a isso, e qual seria o jeito certo de se lidar e qual foi a causa, a falta de cautela, a falta de informações? Seria? Olha, em 2013 eu ainda não estava atuando. Foi 10 anos atrás. Eu ainda não estava atuando, mas, assim, a causa é sempre a mesma, né? É a falta de conscientização da população, ou às vezes uma falta também de preocupação do governo, dos gestores, em destinar verbas para fazer esse trabalho. Porque até mesmo o trabalho de conscientização é só você conversar, mas ainda assim você precisa qualificar os seus profissionais para isso. Você precisa de profissionais que entendam bem daquela doença, que saibam como funciona, saibam a propagação da doença para poder repassar isso para a população. Então tem que ter um investimento do governo, uma preocupação do governo em capacitar os seus profissionais para levar essas informações. Então não é 100% responsabilidade da população. É um trabalho mútuo. É a população mais os gestores. Sim. E o governo, ele dá mais prioridade para certos assuntos e Independente da classe social, vamos supor assim. Da população assim em geral? Em questão de saúde, você fala? Também pode ser classe social. Assim, falando pela área que eu atuo, né? A gente tem uma preocupação bem baixa dos gestores ali, né?
por mais que isso, né, não puxando para governo nenhum, mas a gente chega num desenvolvimento nessa parte de infraestrutura um pouco maior nos últimos anos na cidade, mas ainda assim ela não chega a todo mundo. Então, ali onde eu atuo, na região que a gente atua, ainda falta muito investimento do governo. A gente tem sim um pouco de descaso do governo ali, porque a gente acaba tendo de tudo que é situação. Desde a falta do saneamento básico, a situações de drogas, boca de fogo, violência, gravidez na gestação na adolescência. Sim. Então aí acaba entrando de tudo um pouco ali por falta de preocupação do governo. E assim, muitas pessoas acham que o saneamento básico é só água potável, esgoto, essas coisas. Ele tem alguma característica a mais ou ele é somente isso? O próprio nome dele já na verdade diz, é o saneamento básico, é o mínimo. Ele acaba englobando muito mais. Só que as pessoas pedem o mínimo para se viver, o mínimo de condições de desenvolvimento para aquela cidade, que é a água, o esgoto, a drenagem das águas pluviais e recolher os lixos sólidos que a gente fala, né? Mas acaba assim, englobando muito mais além disso. Esse é um básico para um bairro, para uma cidade pequena. É o mínimo para você não desenvolver doenças que já não podiam mais existir, mas que ainda existem, né? Ainda acaba cometendo muita morte infantil, muito caso de diarreia, desnutrição, por conta da falta do básico. Sim. Em casos assim, a população do Brasil nós sabemos que tem muita desigualdade social, né? Tem, claro, o rico ficando mais rico, o pobre ficando mais pobre. E como que seria a solução para acabar com essa falta de saneamento básico? Seria algo mais da população ou as verbas do governo? Verba do governo. Isso é total responsabilidade do governo. Porque o governo precisa estar atento ao crescimento populacional da sua cidade. Então, assim, a gente tem que, o ano passado, nos últimos 2 anos, chegou a rede de esgoto lá aqui para a região de eu atuo, que é na área de Jardim Ivone. Isso tem 2 anos, 3 anos que passaram a rede de esgoto lá. Só que nesse meio tempo que passaram pelo esgoto lá, já surgiram novos bairros. E esses bairros não tem água, não tem rede de esgoto. Não tem o mesmo benefício, vamos por assim, que outros têm. Porque esse bairro surgiu nesse meio tempo que finalizaram uma obra. Então, assim, o governo precisa estar atento nesse crescimento da sua cidade. A cidade está crescendo. A gente tem uma demanda muito grande de pessoas de fora para cá, então ela vai expandindo. Então, se o governo não fica atento a isso, a esse crescimento populacional, eles acabam sempre perdendo de estar levando saneamento para as pessoas. Sim. Essa proliferação de arboviroses, a gente sabe... Que a gente sabe que não veio do Brasil algumas, né? Uma veio da África, Tanzânia, Sim. enfim. Ela pode aumentar com a migração de estudantes que vêm de fora para esse lá no Paraguai, já que aqui é uma fronteira, né? Não. Assim, o que a gente pode acabar tendo é um aumento no número de casos, porque a população aumenta. Aumenta a população, acaba aumentando o número de casos, né? Mas não tem ligação direta, porque está vindo mais gente, está aumentando a doença. Não, porque a doença, ela não é transmissível de pessoa para pessoa. Ela é transmitida através do mosquito. Então, o que pode acontecer é, se a gente tem um aumento muito grande da cidade, por pessoas que vêm de fora para cá, e essas pessoas não cuidam das suas casas, não fazem a limpeza do seu quintal, aí pode acabar tendo mais casos. Isso sim. Mas assim, de pessoa para pessoa mesmo, ela não transmite muito. Qual que é a maior diferença que você notou nesses anos de profissão entre o saneamento básico e as arboviroses desde 2015 para cá? Bom, assim, logo quando eu entrei, não tinha rede de esgoto lá, muitos bairros não tinha asfalto, não tinha... O bairro era pequeno, na verdade, né? O bairro era bem pequeno, mas agora, como a cidade está crescendo e a gente tem essa passagem do Rodoanel pelo nosso bairro, que é a área de Jardim Ivone, fica próximo ao Camelo Saad, então muitas pessoas começaram a migrar para esse bairro.
Então, muita gente está indo para lá, está aumentando muito a demanda. E aí a gente teve um pouquinho mais de atenção do governo falar por conta disso, né? Dos gestores, então passaram asfalto, surgiu uma nova escola, um novo grupo da FUNCESP, uma nova central. E acabam desenvolvendo um pouco mais a região ali, fazendo um pouco mais de melhoria para a região. Mas foi o que eu consegui observar nos últimos anos, né? Como era logo que eu iniciei, que era uma região bem calma, bem tranquila, famílias e pessoas mais idosas, mas aí agora com esses últimos 2, 3 anos, com o asfalto, a gente tem um número muito grande de pessoas ali agora, e aí acaba faltando um pouco mais de investimento na região. Sim. E a senhora como profissional, assim, a senhora consegue nos dizer qual a região da nossa cidade que ela tem mais esse tipo de proliferação? Ou é a mesma área, assim, mesmo número para todas as regiões? Não, acontece de um bairro tem um pouco mais de número de casos do que outro. Mas assim, vai muito do trabalho de cada posto de saúde ou do pessoal da vigilância sanitária, né? Quando começa a ter muita incidência num bairro, então se faz uma mobilização grande, a gente chama de mutirão, então se junta ali para todos os agentes de endemias, todos os agentes de saúde daquela região, a gente faz um mutirão. Então, em 1, 2 dias, a gente vai em todas as casas, todos os terrenos baldios, limpando tudo, arrancando tudo mesmo. Isso quando a gente tem uma incidência muito grande no bairro. Então, um bairro tem muito caso. Então, manda todo mundo para lá. A gente tem que fazer esse controle dessa forma. E essa agente de endemia e a agente de saúde comunitária, ela tem o mesmo trabalho de repassar a informação, a notícia, ou ela tem um trabalho diferente, assim? São trabalhos diferentes. O agente de endemias, ele é responsável pelo cuidado dessas arboviroses, não só dela, mas de outras doenças também. Mas eles fazem a verificação dos quintais, dos terrenos, eles vão fazer visita mensalmente. Pode levar até 3 meses para eles voltarem de novo na mesma casa. Mas o foco do serviço deles é verificação do quintal e manutenção dessa higiene. O agente de saúde não. A gente trabalha diretamente no posto, né, com o posto de saúde. A gente precisa fazer a visita mensal das famílias e a gente tem essa função de identificar as doenças nas famílias e fazer o trabalho de informação. Então a gente faz uma visita, vê um paciente com uma mancha na pele diferente que não tinha há 1 mês, 2 meses atrás. Então a gente olha ali, identifica uma possível doença e encaminha para o posto de saúde. A gente tenta identificar as doenças dentro das famílias para que elas não se tornem uma doença muito mais séria e às vezes sem solução. Então, o agente de saúde e o agente de endemias, eles têm trabalhos diferentes. Sim. Em questão de idade, seria tipo crianças ou idosos mais fácil de contrair essas arboviroses? Na verdade, não, porque ela é uma doença que o mosquito transmite, então ele não tem essa diferenciação de idade nem de sexo, assim. Como a doença se desenvolve no quintal, para quem pegar ali na casa, o primeiro que achar vai desenvolver a doença. Então a gente não tem um grupo, né, de idade ou sexo ou gênero que desenvolva mais a doença. É aleatório isso mesmo. Sim. Então eles podem deixar sequelas tipo, na imunidade? Seria mais fácil de contrair de novo ou outras doenças? Essas sequelas do arbovirose? Não quer dizer que você fique mais suscetível a pegar de novo, não tem relação. Mas na dengue a gente tem uma particularidade, porque a dengue existem 4 tipos. Tem 4 tipos da dengue. Mas se você pega uma dengue, um tipo, você fica imune a ela. Se você voltar a pegar a dengue, você vai pegar um dos outros 3 tipos. Você não pega mais o primeiro. Você não pega mais o primeiro. Então, se você chegou a pegar dengue 4 vezes, então você pegou os 4 tipos de dengue que existe. Aí você já não tem chances de pegar mais dengue. Na teoria, sim, eu não vi isso ainda, mas alguém que pegou os 4 tipos. Mas acontece isso. Você pegou um tipo, você não volta mais a pegar ele. Você vai pegar um dos outros 3. Ah, então, tipo, pessoas que pegaram 3 vezes dengue, os 3 tipos foram diferentes. Nenhum foi o mesmo. Nenhum foi o mesmo. E qual que é a coisa certa que a gente deve fazer ao contrair? Se automedicar ou já
ir no posto, prosseguir. no médico. Não, jamais se automedique, porque se você acaba tomando medicação errada, você pega a doença, pega dengue, chikungunya ou zika, você acha que é uma coisa, pode achar que é uma virose, porque se trata como uma virose. E aí aquela medicação errada pode interferir diretamente na forma como a doença está desenvolvendo no seu corpo e levar a óbito. Então, nunca se automedique. Existem os postos de saúde em cada bairro, em cada região para atender. Tá com febre, né, acima de 38, 39 graus, não tá passando, dor atrás dos olhos, dor nas juntas, procura o posto de saúde. Procura o posto de saúde, que o médico vai dar a medicação certa, a orientação correta e fazer os exames também. A gente precisa fazer exames para definir, né, qual doença que é. Mas nunca se automedique, jamais. É hidratação. Hidratação, sim, muita hidratação. Água, suco de inhame, água de coco, tem que se hidratar muito. Essas doenças, elas desidratam o corpo. Então, a hidratação é muito importante. Quanto tempo elas duram, assim, no nosso sistema imunológico? A dengue, ela fica de 2 a 7 dias no corpo, e ela tem as suas fases da doença, da dengue, né? A chikungunya de 3 a 10 dias. E a zika também nesse prazo. É esse período de 1 semana, 10 dias, 15 no máximo, dependendo da pessoa. E quando ela tem, vamos por assim, o mesmo medicamento em alguns tipos, ou sempre vai ser medicamentos diferentes para tratar cada um? Então, como elas têm em comum a febre, então a medicação para febre é a mesma. Mas a gente tem na chikungunya a dor nas articulações. Às vezes o médico pode dar um remédio diferente para aliviar essas dores da articulação, que na dengue não tem. Então pode variar um pouco a medicação. Sim. Quais são os principais problemas que podem trazer, pode evoluir essas arboviroses, tipo, pode Proliferar mais? ter mais tipos, em vez de dengue, zika, febre amarela, chikungunya, elas podem se evoluir, tornar mais perigosas para nós? Olha, há um tempo atrás a gente não se ouvia falar tanto de chikungunya. Até alguns anos atrás, zika não era um problema também. A gente tinha um problema só com a dengue. O foco era dengue. Era dengue, nosso problema era dengue. Aí com o tempo surgiu a zika, que foi o que acontece mais na região norte, nordeste do país, né? Onde lá é o maior número de casos, mas também tem aqui. E aí agora, assim, por experiência, eu observei que a chikungunya tem aumentado muito também o número de casos. Então acaba que as doenças vão sim aumentando. Se você não tem esse cuidado, elas vão aumentando, assim como é com a Covid. Então elas podem acabar mutando, desenvolvendo novas doenças. Eles acabam aprendendo o nosso sistema imunológico, aí eles se reproduzem um pouco mais forte. E assim vai aumentando, pode acontecer. Não como uma especialista, mas assim, como uma observante, né? Da atuação. Sim. E para encerrar, eu gostaria de perguntar qual a sua opinião sobre o futuro, assim, tanto do saneamento básico quanto essas doenças aqui. Como você acha que vai estar? Vai ser mais leve, moderada ou vai progredir? Olha, aí é uma opinião bem particular, né? Bem pessoal. Assim, eu vejo da gestão que está no momento que eles têm essa preocupação de infraestrutura muito forte. Então, a gente vê muita obra na cidade acontecendo. Eles têm essa preocupação com a infraestrutura, que é muito boa, que é bom para a sociedade em si. Mas, se a gente não tem o cuidado de ter conscientização na hora de escolher nossos gestores, a gente pode ter um retrocesso. A gente precisa entender o que cada pessoa, a gente está entendendo política, então não sou política, a gente está entendendo política, e aí cada candidato tem uma proposta, eles vêm com suas propostas, então você precisa olhar para aquele candidato, ver a proposta dele, ver qual é o plano de gestão dele e ver se isso inclui saneamento básico, se isso inclui essa preocupação com a saúde, né? Porque saneamento básico é a saúde. Então tem que ter verbas destinadas para isso. A gente precisa ter governos que se preocupem com isso. Então eu, como uma brasileira contemporanense, eu espero que venham gestores que sejam preocupados com isso. Então eu fico assim, na esperança de que se melhore cada vez mais. Sim. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, pelo seu tempo. E Eu que agradeço o convite, fiquei feliz de estar aqui, de poder estar ajudando.
poder trazer informação para a população, conscientização. Isso é bom, eu fico feliz de ver meninas tão novas já pensando nisso e eu acho que pode ser um projeto para outros assuntos também, né? Sim, Parece uma coisa bem legal para dar continuidade. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Tchau. Tchau.